Gente, então seguindo com nossa aula de correção, página número 31, atividade número 5, que fala assim: na figura ABCD, na figura ao lado, ABCD é um paralelogramo. Comprove por meio de cálculos que esse paralelogramo é um retângulo. Pessoal, o que é que tem que ter uma figura para ser um retângulo? Para uma figura ser um retângulo, ela precisa ter lados opostos paralelos. Tem aqui. Ela precisa ter lados opostos paralelos e com a mesma medida, e ele possui aqui. Um retângulo também tem seus ângulos internos, todos eles com medidas de 90 graus, tá? Mas, para a gente comprovar que aqui nós temos os ângulos internos todos com medidas iguais a 90 graus, vamos fazer os cálculos, tá? Para a gente determinar todos os ângulos e comprovar que aqui é igual a 25 através de cálculos, né? Porque aí 25 mais 65 eu chego nos 90 graus, que vai ser, né, semelhante em todos os outros vértices, em todos os outros ângulos aqui. Então vamos começar. Se aqui vale 50, oposto pelo vértice, eu tenho o número 50. Então, 50 graus. Então, aqui vale 50 graus, aqui vale 50 graus, aqui vale 65. Esse triângulo que é formado pelas duas diagonais, ele é um triângulo isósceles. Ele é um triângulo que tem dois lados com a mesma medida. Portanto, se ele possui dois lados com a mesma medida, ele possui esses dois ângulos aqui com a mesma medida também, que é igual a 65 graus. Tudo bem. O que nós temos que descobrir é quanto vale este pedacinho aqui. Descobrir quanto vale através de cálculos, né? Lógico, observando a figura, a gente já vai pensar 90, porque aqui vale 90 menos 65, e é um cálculo. E a gente vai ver que esse ângulo aqui vale 25. Mas vamos chegar no valor de 25 graus desses ângulos aqui, sem utilizar essa parte do complemento, né? Que aqui tem um ângulo de 90 graus. Vamos fingir que a gente não sabe que aqui tem 90 graus. E vamos determinar o valor desses dois ângulos através das propriedades do suplemento e do triângulo, nesse caso. Então, vamos pensar aqui, ó. Novamente, esse triângulo que está aqui na parte de cima é um triângulo isósceles, ó. Esse triângulo que está aqui é um triângulo isósceles. A medida deste lado é semelhante à medida desse lado aqui, eles são congruentes. Sim. Isso significa que esses ângulos aqui, esses dois ângulos, também são congruentes, tá? Tem a mesma medida. O que falta para a gente determinar esses dois ângulos? É observar quanto vale este ângulo aqui, ó. Acontece que esse ângulo, se vocês olharem somente aqui nessa linha, ó, agora olha só a linha. Aqui eu tenho 50. Uma linha é um ângulo de meia volta, um ângulo de meia volta é igual a 180 graus, portanto, esse ângulo aqui vai ser igual a 180 menos 50, que vai ser igual a 130 graus. Então, este ângulo aqui mede 130 graus. Se esse ângulo mede 130 graus, sobra para eu distribuir para esses dois ângulos aqui a diferença de 180 menos 30, né? 180 e 30. Por quê? Porque aqui, esses dois ângulos têm a mesma medida. E é um triângulo. Um triângulo tem que ter 180 graus. E a gente já sabe que 180 menos 130 é igual a 50. Olha o 50 aqui. Então, 50 dividido por 2... e vai ser igual a 25. E aí, através de cálculos, a gente chegou à conclusão que aqui vale 25 graus e aqui vale 25 graus. Portanto, aqui eu tenho um ângulo reto, aqui eu tenho um ângulo reto, aqui eu tenho um ângulo reto e aqui eu tenho um ângulo reto. Portanto, este losango, porque essa figura é um losango, né? O que uma figura precisa ter para ser um losango? Lados opostos paralelos e com a mesma medida. Essa figura tem.
Ângulos opostos com a mesma medida. Então, esse ângulo oposto a esse tem a mesma medida, 90 e 90. Esse ângulo oposto a esse tem a mesma medida, 90 e 90. Então, essa figura é um trapézio e também é um retângulo. Desculpa, porque no caso do retângulo, diferente do trapézio, né? Porque tem, o retângulo tem todos os ângulos internos igual a 90 graus e esse retângulo possui todos os ângulos internos iguais a 90 graus. Vocês entenderam a atividade número 5? Alguém gostaria de perguntar? Muito bem, então eu vou fazer uma pequena... Sim, todos os ângulos internos. É um retângulo, né? Como que a gente faz para comprovar que um paralelogramo também é um retângulo? É observando os ângulos, observando que todos os ângulos possuem 90 graus. Como todos possuem 90 graus, a gente pode confirmar que essa figura é um retângulo, né? Retângulo de ângulo reto, tá bom? Então, pessoal, agora seguindo com a correção, atividade número 6. Eu desenhei aqui na lousa um losango para explicar para vocês o porquê que o losango será a resposta dessa atividade, mas primeiro eu vou fazer a leitura. Se o polígono tem todos os lados iguais, então os seus ângulos internos são iguais. Para mostrar que essa proposição é falsa, pode-se usar como exemplo a figura denominada losango, trapézio, retângulo e quadrado. Então, qual dessas figuras a gente pode utilizar para demonstrar que não é porque uma figura tem todos os lados com a mesma medida que ela terá todos os ângulos com a mesma medida. Então, ó, a figura trapézio, que é a alternativa B, já não pode ser considerada, né? Porque um trapézio não tem todos os lados com a mesma medida. Depois, um retângulo. Um retângulo também não possui todos os lados com a mesma medida. Cada lado tem uma medida diferente. O quadrado, ele possui todos os lados com a mesma medida. Mas no caso do quadrado, ele faz com que essa afirmação pareça verdadeira, porque ele tem todos os lados com a mesma medida e todos os ângulos internos também com a mesma medida, interno e externos. Então, o quadrado faz com que pareça verdadeira, mas o losango prova que esta afirmação ela é falsa, porque o losango é uma figura que possui todos os lados com a mesma medida. Então, este lado tem a mesma medida que este lado e que este lado. Então, todos eles têm a mesma medida. Porém, se vocês observarem, este ângulo aqui, ele vai ser semelhante, ele vai ser congruente a esse outro ângulo aqui. Porém, esse ângulo aqui, ele é diferente desse. Esse ângulo é semelhante a esse. Então, o losango é uma figura que tem todos os lados com a mesma medida, porém, os seus ângulos internos, não todos eles não têm a mesma medida. Eles vão ter medidas diferentes, tá? Então, vocês entenderam que a resposta é a alternativa B, losango? Alguém gostaria de perguntar? Losango, Opa! Sem comentário. Obrigada, Érica. Então, vocês entenderam porque a resposta da figura da questão é a alternativa A, losango? Alguém está com dúvida? Muito bem, então eu vou fazer uma pausa para arrumar a lousa para a questão número 7. Seguindo então com a correção, atividade número 7, que fala assim: na figura a seguir, esta figura aqui, ABCD corresponde a um quadrado. AI a um quadrado e ABE a um triângulo equilátero. Determine o valor de alfa. Então, esta atividade quer saber quanto vale um ângulo alfa. Então, a primeira coisa que vocês têm que perceber aqui, a primeira característica, é que todos esses ângulos aqui têm a mesma medida, eles possuem a mesma medida. Um triângulo equilátero, ele possui todos os lados com a mesma medida e todos os ângulos com a mesma medida. É isso que um triângulo equilátero precisa ter. Portanto, eu sei que cada um desses ângulos, né, vai valer 60 graus. Afinal, a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. 180 graus dividido entre esses três ângulos, eu vou ter 60 graus em cada um
desses ângulos. Muito bem. Por consequência disso, tá? Eu vou ter aqui nessas extremidades mais 2 triângulos equiláteros. Então eu vou ter um triângulo equilátero, não, desculpa, aqui 2 triângulos isósceles. Então eu vou ter um triângulo isósceles desse lado, 2 lados com a mesma medida, e outro triângulo isósceles deste outro lado aqui. Então, em consequência da formação desse triângulo isósceles equilátero aqui no meio, eu formo outros 2 triângulos isósceles aqui nessas pontas. Ou seja, triângulos isósceles. Isto significa que a medida deste ângulo será semelhante, será igual à medida desse outro ângulo aqui. E a medida deste ângulo será igual à medida desse ângulo aqui. Tá bom? Eu vou fazer análise de valor apenas deste lado aqui, porque eu quero saber o valor de alfa, e o alfa está aqui, tá bom? Então pensa aqui comigo. 60, aqui eu tenho um ângulo reto, certo? Um ângulo de 90 graus. 60 para chegar no 90, faltam 30 graus. Então coloca 30 graus aqui, tá bom? Por que 30? Porque 60 mais 30 é igual a 90, e aqui eu tenho um ângulo reto que é um ângulo de 90 graus. Se esse ângulo vale 30, vai restar para esses 2 ângulos a diferença de 180 e 30. Porque a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180. Então, eu vou fazer 180 menos 30. O que restar, eu divido entre esses 2 ângulos aqui, que possuem a mesma medida. Então, 180 menos 30 é igual a 150 graus. E aí, eu vou fazer 150 dividido por 2. 150 dividido por 2 significa que cada um desses ângulos mede 75 graus. Então, aqui eu tenho 75 graus e 75 graus. Se esse ângulo mede 75, alfa, que é o ângulo que eu quero descobrir, que é o que o exercício pergunta, vai medir 90, né? Porque aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, 90 menos 75. Então, alfa vai medir 15 graus. Então, o valor de alfa aqui no desenho vai ser igual a 90 menos 75, que é igual a 15 graus. Então, alfa vale 15 graus. Vocês entenderam a atividade número 7? Alguém gostaria de perguntar? Tá bom, então agora eu vou encerrar a parte da videoaula de correção, de explicação, e vou passar uns exercícios sobre trapézio.